Luffy está com 2 espadas cravadas no peito, sem forças, sem ar. Os olhos já estão brancos, perdendo a consciência. E o Imu já está preparando o terceiro golpe. Um machado capaz de despedaçar qualquer coisa em um único toque. É nesse exato momento que Scooper Gaban aparece, ferido, mal curado, mas na frente de Imu, bloqueando o golpe que mataria Luffy. E a pergunta que fica simples: será que ele sobrevive a essa decisão? Se você quer entender tudo o que aconteceu no capítulo 1189 de One Piece e o que isso significa pro despertar do Gear 6, fica comigo até o final, porque tem revelação grande vindo por aí. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Já sabe como funciona, aquele ritual de sempre. Desce aqui embaixo, deixa o teu like, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E também considera se tornar um membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. O capítulo abre exatamente onde o anterior parou. Imu pega a espada do vazio e crava no peito de Luffy. Ele grita de dor, cospe sangue e os olhos já ficam brancos. Imu então, com um olhar completamente frio, finca a espada num tronco de árvore seca, prendendo o Luffy nele, como se fosse um troféu pendurado. Do outro lado da ilha, algo estranho acontece. O Sop começa a suar frio do nada. Nami percebe a mudança na expressão dele na hora e pergunta o que está errado. O Sop olha para o horizonte, na direção de onde Luffy estava lutando, e se pergunta em voz alta se ele está bem. Nami tenta acalmar, dizendo: não me faz uma pergunta assustadora dessas. Ele com certeza está bem. Mas Jinbe entra na conversa e lembra a todos de uma coisa que ninguém quer ouvir. O oponente do Luffy acabou de derrotar sozinho um gigante colossal, apontando pro Loki, caído e todo machucado no chão. O próprio Loki, do chão, ainda grita xingando Jinbe, dizendo que não foi derrotado. Mas Jinbe é categórico. O haki de Luffy enfraqueceu drasticamente, de repente, e isso não é normal. Vale reparar, o Sop sentiu essa mudança de longe sem nem ver a cena, prova de que o haki de observação dele está em outro nível. Numa outra parte da ilha, Franky e Brook estão esperando o gelo derreter para finalmente tirar a Gunko de lá. Assim que derrete, Brook pega ela nos braços e grita Princesa Shuri, olhando para o rosto enfaixado dela, lembrando do passado dos dois, se perguntando se aquilo realmente é ela. De repente, Hagini aparece super agitado, tentando falar alguma coisa, mas Brook pede para ele não interromper. E o Sop, olhando para Gunko ali desacordada, aponta o estilingue dele e pergunta se é seguro deixá-la solta daquele jeito. E é nesse momento que a cena vira comédia no meio da tensão. Um navio despenca sem controle na direção deles, carregando Harujin e os novos piratas guerreiros gigantes. Gerd grita para Harujin que ele acelerou demais, mas já não tem mais o que fazer. Eles vão cair com tudo. Chopper entra em ação, usa o guard point, fica enorme e fofo e amortece a queda dos gigantes. O navio se espatifa no chão bem em cima do Loki, que já estava caído ali. O Sop grita desesperado, perguntando que tipo de entrada era aquela. Assim que todos se levantaram, Gerd abraça Chopper agradecendo e pede para ele continuar sendo essa pessoa gentil e confiável. Chopper, todo derretido por dentro, tenta esconder que ficou feliz. Elogios assim não me fazem feliz, idiota. Gerd corre até Loki ferido, preocupada. Ela pede para ver os ferimentos dele. Diz que ele está sangrando muito e o resultado é crítico. Loki rebate, meio ríspido. Foram eles mesmos que pioraram tudo, já que o navio caiu em cima dele. E pergunta seco: o que vocês vieram fazer aqui? Harujin se levanta após a queda e lembra de uma conversa que teve com Jaru minutos antes, enquanto as crianças estavam sendo sequestradas. Jaru tinha pedido para ele não entrar em combate ali, e sim e ajudar o Loki. Harujin questiona: quantas crianças estão sendo atacadas? Jaru responde que salvar as crianças é só uma solução temporária. E aí solta a pergunta que muda tudo: será que esse ataque em Elbaf foi realmente uma decisão unânime de todos os reis do Reverie? A resposta do próprio Jaru: claro que não. Um ataque desse porte só pode ter sido decisão de um homem específico, e isso é enorme, porque revela que Jaru sabe da existência de um rei do mundo. Ele conhece
conhece, o Imu. De volta ao presente, Hyruujin de costas, olhando para o horizonte, pergunta ao Loki se ele sabe quem é a pessoa que fez aquilo com ele e que está lutando com o Luffy agora. E o Loki responde que sim, que acha que conhece. A cena volta para o combate principal. Imu percebe que Luffy ainda está vivo e tira mais uma arma do seu anel de chamas negras. Ele diz que essa espada absorve energia vital e pergunta com deboche quantos golpes serão necessários para matar o Luffy. E aí, uma fala pesada. Imu chama o nome Monken de Luffy de detestável. Diz que Luffy tem 2 irmãos, cada um carregando um sobrenome diferente: Portigas, Dias e Sabo. Imu aponta a nova espada para uma árvore e ela simplesmente se despedaça, só para mostrar o poder que está prestes a cravar em Luffy. Ele diz que um dos irmãos foi morto pela marinha e o outro se destacou no exército revolucionário. E então crava a espada no peito de Luffy, revelando o nome dela, Pragarat, o deus do mar. Guarda esse nome, porque eu volto nele no final. Imu ainda completa, olhando para Luffy sangrando. Os 3 irmãos são unidos pela travessura e pela imprudência. Luffy nem consegue mais gritar, só cospe sangue. A cena volta com o Loki falando para Hyruujin, depois de confirmar que sabe quem é o atacante. Loki diz que aquele desgraçado deve ser exatamente quem o Ruivo estava mencionando. Ele estava falando de Shanks. E aí que começa o flashback do momento logo após a morte do rei Herald. Depois que Loki come sua fruta e mata o próprio pai para evitar mais sofrimento, ele se reúne com Jaru, Gaban e Shanks para conversar sobre o que tinha acontecido. Loki, decidido, diz que com esse novo poder ele vai vingar o pai e todos os soldados que morreram. Shanks entende a raiva dele, mas pede paciência. Loki explode. Qual é o seu problema? Você pretende me impedir de vingar o meu pai? Shanks é categórico. É bem o contrário. O desejo dele de vingar Herald não é menor do que o de Loki. Afinal, Herald era amigo dele também. Mas aí Shanks fica sério de verdade e solta uma bomba. O governo mundial pretende dominar Elbaf, e isso não é o objetivo final deles. É só um meio de preparação para uma guerra maior. Loki não quer nem saber de guerra do governo mundial. Ele grita que o pai morreu oprimido, com o coração cheio de angústia, e que soldados inocentes também foram vítimas, e que sua única preocupação agora é vingar todos eles. Shanks então faz a pergunta decisiva: você sabe quem é o seu oponente? Sabe exatamente quem você deveria vingar? Loki grita: o governo mundial. Mas Shanks corrige: quem estava controlando Herald, na real, é o rei do mundo. Nesse momento, Jaru, assustado, interrompe, dizendo que isso não pode ser verdade, porque a própria política do governo mundial proíbe a coroação de um único rei. Gaban tenta calar o Shanks, mas ele responde tranquilo que está tudo bem, porque sabe que ninguém ali vai acreditar de qualquer forma. E é importante lembrar, nesse momento, Shanks ainda tinha os 2 braços. Ele ainda carregava a marca do abismo, o pacto do mar raso com Imu. Loki insiste que vai matar esse tal rei de qualquer jeito, mas Shanks avisa: o poder desse rei está além da compreensão de qualquer um deles. A própria ida dele à Terra Santa só aumentou o espanto dele com a extensão desse poder. E completa: se a derrota desse rei fosse possível, alguém já teria feito isso antes. Ao ouvir isso, Loki se lembra na hora do Rocks de Shebeck. Nem ele, com todo o seu poder, foi capaz de vencer o governo mundial e o seu rei. Shanks fecha com a frase que ecoa até hoje: ainda não chegou a hora de lutar contra ele. Loki manda ele se calar, jura que vai esmagar esse desgraçado onde quer que ele esteja e vai embora, irritado. Jaru consegue gritar para ele não agir com imprudência. De volta ao presente, Loki termina de contar essa história para Hyruujin. Ele conta que deixou Elbaf por anos depois daquilo, tentando encontrar esse rei do mundo e nunca conseguiu. Agora, se ele estiver certo sobre quem é esse homem lutando com Luffy, essa é a oportunidade perfeita para eliminá-lo de vez. Hyruujin é direto, chama o plano de superficial e ingênuo, mas mesmo achando isso, ele não vai se opor. Pelo contrário, pede pro Loki deixá-lo ajudar a eliminar o rei do mundo, em vingança pela morte do pai dele também. Enquanto isso, de volta ao grupo, Nami solta uma pergunta que resume a confusão geral. O mundo realmente tem um rei? Então, qual é o papel dos Gorosei? E no meio disso, Ragni continua agitado em cima do Brook, tentando avisar algo, mas sendo um esquilo, ninguém o entende. Brook só repete para ele não interromper.
É o Chopper que consegue entender os animais quem traduz. Ragni está dizendo que foi ele mesmo quem congelou aquela mulher e que ela é perigosa. Brook fica surpreso ao descobrir que foi ele quem congelou a Gunko, mas não nega o perigo, só que garante alguém estava manipulando ela. E completa, emocionado, aquela garota é como uma filha para ele, deixando Ragni completamente confuso com a fala. Nesse instante, Robin aparece usando o poder da fruta dela e comenta que parece que todo mundo ali está tendo discussões importantes, mas que precisa levar o Chopper até a biblioteca. Chopper olha de longe e vê o Saul chamando. Voltando para o combate principal, depois de cravar 2 espadas em Luffy, Imu percebe que ele ainda está vivo e puxa mais uma arma do Anel de Chamas Negras. Ele avisa que pro azar de Luffy, essa arma não vai só perfurar, é um machado enorme, machado da punição celestial, Shingi-Kyan. Enquanto isso, do outro lado da ilha, no Porto das Nuvens, Zoro enfrenta Somers. Zoro ataca com as 3 espadas, mas Somers bloqueia, rindo com uma arma nova, que é revelada ser Gran, a espada da ira, uma das armas do próprio Imu. Somers, ainda rindo, começa a contar a história daquela espada pro Zoro. 800 anos atrás, 19 reis fundadores desse mundo cravaram suas armas ao redor do trono vazio, como um voto de igualdade entre eles. Ele lista algumas: a espada do caos, a espada do vazio, a espada da punição, a lança de Longinus, a espada do rancor e a espada do deus do mar. Somers derruba Zoro no chão e continua. Sua Majestade Imu reviveu essas espadas com uma aura demoníaca e as entregou aos seus servos mais fiéis, mostrando a própria arma. Ele diz: isso que você vê diante de si é o poder que subjugou o mundo, e aponta a espada para o Zoro, revelando que a arma que pertence à família dele, os Shepard, é justamente essa, a espada da ira, Gran. No mesmo momento, em outro lugar, Rinnegan conta a mesma história para o Sanji. Ele pega a própria lança e diz que a arma herdada pela família dele, os Rinmoon Chevi, é a lança sagrada Longinus. De volta ao combate entre Imu e Luffy, Imu se prepara para atacar com o machado Shingi-Kyan e provoca, dizendo que Luffy deveria se sentir orgulhoso e grato, já que vai morrer por uma das armas que fundaram o próprio mundo. É exatamente no instante em que ele está prestes a desferir esse golpe final, e Gaban aparece do nada e bloqueia o ataque com seu próprio machado. Ele está ferido. Chopper cuidou dele minutos antes, mas ele está longe de estar curado. Se passaram só alguns minutos desde então. Ainda assim, ele se coloca na frente do Imu, o mesmo Imu que, segundo o próprio Shanks, tem um poder que está além da compreensão de qualquer guerreiro vivo. E isso levanta a pergunta que dá título a esse vídeo: será que Gaban sobrevive a essa escolha? Primeiro, a espada Pragarate. Na mitologia, ela é associada ao deus do mar, e é chamada exatamente assim dentro de One Piece também. Como cada uma das 19 armas pertencia a um dos reis antigos, e Imu já foi um desses reis no passado, é bem provável que essa seja a arma original dele. Isso reforça a teoria de que Imu, na prática, é o deus do mar dentro do universo de One Piece. Segundo, a fala do Shanks pro Loki não foi só um conselho, foi praticamente uma previsão. Ainda não é a hora. Implica que existe um momento certo para enfrentar Imu, e tudo indica que esse momento é quando Luffy despertar completamente o poder de Nika. Já foi confirmado, inclusive, que a fruta dele tem uma forma final que ainda não vimos. E terceiro, o ponto mais importante de tudo isso, o primeiro gatilho para o despertar de Luffy foi quase a própria morte contra Kaido. Agora, ele está morrendo de novo, e dessa vez, na frente dele, o homem que veio salvá-lo pode não sobreviver. Existem 2 interpretações conhecidas do deus do sol Nika, uma libertadora, que já vimos, e outra ligada à destruição, mais crua e mais visceral. E pode ser que, na verdade, sejam a mesma entidade, só que em formas diferentes. Se Gaban morrer ali na frente de Luffy, isso pode ser exatamente o gatilho que faltava, não para a forma libertadora que já conhecemos, mas para essa outra interpretação de Nika, tomada por fúria e desespero. E é essa combinação que pode finalmente destravar o Gear 6. Peraí, antes de continuar o vídeo, um recado rápido. Eu tenho vários canais no YouTube, uns eu utilizo a minha voz e outros eu nunca apareci. São feitos inteiramente com inteligência artificial. E mesmo assim, geram dinheiro em dólar todos os meses pra mim. Eu juntei tudo isso do jeito que eu realmente aplico dentro do canal em dólar sem aparecer. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou escaneie o QR Code que tá aparecendo aqui em cima. Por menos de um lanche que você paga, você tem acesso a 1
método que pode ser o começo da sua renda online. Confere lá. Então a pergunta que fica não é só se Gabán sobrevive, é o que a morte dele pode custar e o que pode desencadear. Mas e aí? Você acha que Gabán não resiste a esse capítulo? Ou será que ele sobrevive para ver o Luffy despertar de vez? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e as suas teorias sobre o futuro de One Piece. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito que você tenha curtido. Se curtiu, clique em um desses outros vídeos que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir e continua maratonando o Renan do Nerd. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.